Helder, Oi. o Senado e o Congresso Nacional em si está recebendo só churume atualmente. Foi o Michael Schellenberg, depois foi o Glenn Greenwald, agora tem essa CPI aí das apostas, e a direita chamou um jornalista português. O famoso jornalista português. Não é aquele, é um outro. Tá. É um outro, é o Tavares. Fala sobre sua versão aqui das urnas, né? Diz que tudo é fraude, cara. Tudo é fraude. Ele sabe, ele de Portugal, sabe muito bem o que está acontecendo. O que aconteceu aqui no Brasil, cara. Não, mas o Tavares é o mesmo. Não, Magrinho? É o mesmo, pô. É o mesmo, o Tavares? Ele. Agora é o único que se propôs a passar essa vergonha. A fazer esse papel de pateta, panaca. Sim, é ele que estava lá também na visita ao Capitólio, junto com o Alan dos Santos. É o Sérgio Tavares, é o mesmo. Mas os gringos estão passando muita vergonha aqui nesse país, hein? Sim. Elon Musk, John Tex, agora o Tavares. Vamos ver. Respondendo ao senador Flávio. Fala direito, fala português direito. Fala português, porra. Fala português. Fala português, porra. Fala português, porra. Vocês perderam o domínio sobre o próprio idioma, tem que falar como a gente fala, para começo de conversa. Mas vai, continue. Respondendo ao senador Flávio Bolsonaro, sobre as eleições, obviamente que houve, com todas as letras, fraude eleitoral. Mostra a prova, o português. Cadê as provas? É que nem o Diogo. Cadê as provas? Não tem. Inteligência artificial. Uau! Inteligência artificial desprezando a malandragem brasileira é difícil de levar em consideração. Eleitoral no Brasil. E houve fraude em diferentes frentes. Houve fraude nas urnas, porque em 2019 a Globo, volto a repetir, noticiou que hackers numa convenção em Las Vegas em poucos minutos hackearam urnas do modelo brasileiro em poucos minutos, portanto não são confiáveis. E em segundo lugar, há relatos de imensos estados, imensas localidades no Brasil, onde Bolsonaro teve imensos votos, mas no final deu zero. Fernando... Como é que o cara tem coragem? O cara vem aqui convidado, foi pago para vir aqui, cara. Para falar um monte de merda, um monte de abobrinha, sem ter prova nenhuma. Esses caras tinham que tudo sair preso do Congresso, do Senado. Tinha que ser tudo preso, cara. Atentando aí contra o Brasil, a pátria. Querendo aí criar um rebuliço todo. Pelo amor de Deus. Serimedo provou, eu tenho esse relatório comigo em Portugal, com todos os dados, não em todas as urnas, mas nas urnas anteriores a 2020. É um plano muito requintado. É engraçado que todos eles têm provas, mas as provas nunca estão com eles. Estão em Portugal. Por que não trouxe as provas? Era o momento para mostrar. Já que tem as provas, vamos mostrar. Não, está em Portugal. Eu tenho. Um dia eu mostro. Que nem o Trump, o Bolsonaro. Um dia eu tenho as provas aqui de que foi fraudado. Mas cadê? Tá ali com, sei lá, com Carluxo. Tá, ele não quis passar para mim, tá tão brigado. Os caras nunca têm as provas, cara. Sim, eles ficam falando um monte de abobrinha e não acontece nada. E tem mais, ele disse que já visitou vários países capitalistas, mas nunca sentiu tanto medo quanto no Brasil. Nossa, deve ter sido tão amedrontador para o Sérgio Tavares que ele voltou, saiu e voltou. Deve ser um problemaço mesmo morar no Brasil para o senhor Sérgio Tavares. Olha só esse trecho. Eduardo Girão. A primeira pergunta e a quarta têm a ver se estão relacionadas, se eu já senti medo noutros países e se eu tenho medo agora de voltar. Portanto, eu respondo à primeira e à quarta de uma só vez. Eu já visitei os 5 continentes da Terra, já vivi 3 anos em África, já vivi 3 anos na Ásia, já visitei países complicadíssimos como a Indonésia, Angola e outros semelhantes e nunca senti o medo que senti quando vim para o Brasil a 25 de fevereiro. Foi a primeira vez, e eu dei essa entrevista ao Epoch Times em Washington, que eu chorei quando me despedi dos meus filhos com medo de não voltar. E porquê que eu chorei? Não é que eu tivesse uma bola de cristal e que soubesse o que é que me ia acontecer.
é porque centenas de brasileiros me avisaram e disseram: não vás, vais ser preso, vão-te fazer mal. E eu não quis acreditar, porque eu sou europeu, sou português, e não quis acreditar. E como eu defendo a liberdade, e o Brasil está privado da liberdade, eu quis vir na mesma. Claro. Eu não queria acreditar que isto me ia acontecer, mas, no entanto, algo em mim, que eu nunca senti na minha vida, quando me despedi do meu filho e da minha filha de 9 e 10 anos, foi a primeira vez que eu tive lágrimas. Parecia que eu estava a sentir alguma coisa. Pena que não foi preso. Né? Quando eu vejo todo aquele milhares de pessoas a passarem, pessoas de todos os países, de todas as cores, de todas as raças, de todas as crenças políticas, todos entraram, menos um, o português Sérgio Tavares. Quando eu me vejo ali sozinho, com o meu passaporte levado, Polícia Federal ali na porta e eu sem saber o que é que me ia acontecer, se me iam levar para uma carrinha, se me iam bater, se me iam interrogar, se me iam prender, se eu ia para a Papuda, como foram os patriotas do 8 de janeiro, sem terem feito nada. Não. Na Papuda, sem poder comunicar com a minha família, sem poder sequer defender-me. Eu imaginei-me que é nesse ponto em que estamos. Portanto, senti o que eu nunca tinha sentido pela primeira vez na vida. Estamos a falar do Brasil. E agora, quando voltei, então, as mensagens que eu recebi dizer: não voltes agora ao Rio de Janeiro. Sérgio Tavares. Bom, o que o Sérgio Tavares procura é o seguinte: o mesmo que o Malafaia procura. Ele está caçando uma cadeia. Por que ele está caçando uma cadeia? Porque aí ele sai como mártir, e aí ele prova também o ponto da extrema-direita de que o Brasil vive uma tirania do judiciário e que ele é mais uma vítima da censura, da privação de direitos, da privação de liberdade de expressão. Ele é o famoso boi de piranha. Ninguém maior, ninguém mais rico ou mais importante se colocaria nessa posição de tentar uma prisão, porque isso afetaria a vida da pessoa. Imagina um parlamentar. Você acha que o Eduardo Bolsonaro vai se colocar nessa posição? Ele não vai. Ele sabe os limites que ele deve seguir. Agora, o Sérgio Tavares, não. Ele foi escolhido, e não sei nem se está sendo remunerado por isso, como boi de piranha da extrema-direita. Ele está tentando cavar essa falta. Sabe? Quando a pessoa tenta cavar a falta, a gente está aqui nas comparações com futebol, então, ele está tentando cavar a falta e talvez não consiga, porque já ficou muito claro que a intenção dele era essa. Quando ele fala também, olha, eu sou europeu, português, há controvérsias sobre ser europeu e português, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Quando ele fala isso, ele também imagina que é um cidadão superior a outros e que entraria dentro do nosso país sendo festejado, admirado, mesmo cometendo algumas ilegalidades ou sugerindo, insinuando que o STF tenha cometido essas ilegalidades. Não, foi chamado numa salinha da Polícia Federal para prestar esclarecimento e foi liberado logo em seguida, como outras pessoas também são. Não é a primeira vez, não será a última, pode ser europeu, asiático, africano, norte-americano, caribenho, pode ser o que for. Pode ser da onde for, do raio que o parta, tá? E aí ele começa, né, a mentirada dele, de que já esteve... já estive em África. Tá, mas você esteve em qual país da África? São 50 países, e dentro desses países há divisões e ódios entre pessoas e povos e tribos diferentes que também dividem esses países. Me diga onde você esteve, onde você pisou. Na Ásia também, não é um país só na Ásia, são vários. Me diga onde você esteve. Tá? Além de tudo, me parece aí um pouco de fanfic toda essa história do Sérgio Tavares, que está, sim, tentando cavar uma falta para provar que o Brasil vive uma tirania, ele vai se colocar como vítima, já está se colocando, ele se coloca o tempo inteiro como vítima de uma perseguição, que na verdade até agora não deu nada demais para ele, ele continua aqui fazendo aquele jornalismo porco que ele faz para a extrema-direita.